Este é um gato que não gosta de usar roupas depois de adormecer. Ela se transforma em uma jovem donzela com a pele delicada, totalmente exposta ao mestre da cama. Como símbolo da maldição, os gatos são seres que levarão o império à ruína. Os cidadãos os caçam implacavelmente, mas a garota viajou para se tornar um gatinho. Ela é nova no mundo e estava extremamente cautelosa, mas ainda assim foi descoberta pelo príncipe herdeiro do império. O gatinho estava tão assustado que se molhou, chorando e implorando para ser poupada. Killian achou fascinante. Em sua educação, os gatos deveriam ser criaturas extremamente ferozes, mas a pequena diante dele parecia completamente indefesa. Ele a colocou no bolso e a levou de volta ao palácio. O gatinho pensou que ele ia acabar com sua vida, então ela usou todas as suas forças para agir de forma fofa. Qualquer pedido que o homem fizesse, ela atendia sem condições, oferecendo sua patinha, mostrando sua barriguinha, beijando seus dedos, não importava quão exigentes fossem seus pedidos. Ela se esforçou ao máximo para cumpri-los, e esses toques suaves encantaram Killian. Através dessa série de testes, ele determinou que aquele gatinho poderia entender a fala humana. Para recompensar essa pequena obediente e adorável, Killian preparou comida para ela, para uma criatura tão frágil que poderia se quebrar com apenas um pouco de força. Ele não conseguia entender como poderia ser o monstro que causaria a queda do império. Só depois que a pequena terminou de comer, ele gentilmente ajudou a limpar as migalhas de sua boca. Nesse momento, um som repentino do lado de fora deixou tanto o gatinho quanto o homem em alerta, então todo o corpo do gato foi enfiado em um saco. Esse manuseio brusco realmente a machucou, mas o gatinho ainda prestou atenção no que estava acontecendo do lado de fora. Ouvi que você não tem tido muito apetite ultimamente. Ainda assim, comeu minha comida com tanto prazer, então vim pessoalmente expressar minha gratidão. Essas falas familiares, mas falsas, imediatamente lembraram o gatinho que essa mulher era a madrasta malvada de Killian. Por poder, ela secretamente adicionou poções de magia negra à comida do imperador e do príncipe herdeiro, transformando-os em fantoches que podia manipular à vontade. E agora Catherine estava usando o imperador como desculpa, insistindo para que o príncipe herdeiro terminasse a comida que ela fez. O plano oculto era claro, vendo o príncipe herdeiro prestes a ceder. O gatinho estava como uma formiga em uma panela quente, ansiosamente se movendo. Ela absolutamente não podia deixar o príncipe herdeiro comer a comida da mulher malvada. Sem escolha, ela teve que revelar sua arma logo. Killian sentiu uma dor aguda na cintura e lhe pressionou firmemente o pequeno inquieto, mas o que veio a seguir foi um ataque ainda mais feroz. Os arranhões óbvios em sua mão deixaram Killian bastante irritado, então ele mandou a irritante Catherine embora e puxou a culpada. Ei, veja essas feridas. O gatinho congelou, sua mente correndo sobre o que fazer agora. Ela tentou desesperadamente explicar suas ações, mas da perspectiva dele, todos os seus sons eram apenas miados. A morte parecia estar chamando o gatinho, que esperava ansiosamente por sua punição. Inesperadamente, uma grande mão desceu, apenas acariciando suavemente sua cabeça. Você não gosta de estar no bolso, vou te soltar agora, mas não atrapalhe minha refeição de novo. Outra pergunta de vida ou morte. O gatinho estava ao mesmo tempo impotente e devastado. Mas nesse momento, uma ideia surgiu para ela. Ela agarrou a mão do príncipe herdeiro enquanto ele comia e testou freneticamente suas zonas de perigo. Após conseguir chamar sua atenção, ela correu rapidamente para a comida com cheiro estranho e lançou um ataque feroz. O homem balançou a cabeça, observando. O que essa gata maluca estava fazendo? O gatinho não tinha saída, então decidiu demonstrar a linguagem internacional usando suas 4 patas. Encenou uma cena de intoxicação alimentar. Nenhum dos alimentos podia ser comido. A mente de Killian estava um pouco confusa. Essa gata era inteligente demais, até apontando qual comida não podia ser comida. O mais importante era que seu comportamento coqueto e fofo era realmente adorável. O homem decidiu adotar temporariamente essa pequena, deixar ela comer e viver com ele. Talvez houvesse mais descobertas surpreendentes. Se nada inesperado acontecesse, então algo inesperado estava destinado a acontecer. Na quietude da noite profunda, enquanto Killian estava prestes a se virar em seu sono, sua mão de repente sentiu um toque suave,
a confusão surgiu em sua consciência. Ele lentamente abriu os olhos, mas foi acordado de forma abrupta pela cena diante dele. O rosto da mulher era como uma flor em plena floração, emanando uma aura encantadora em um sono pacífico. Killian olhou para a pessoa em seus braços, surpreso. No segundo seguinte, ele se sentou reflexivamente. O que estava acontecendo não era seu gato naquela posição. Como isso se tornou uma mulher? Embora os gatos fossem seres de destruição, quando ele a encontrou, ela estava realmente muito fraca. Ele originalmente planejou levá-la de volta ao palácio e então descobrir como lidar com ela, que sabia que o gatinho não só lia o ambiente, mas também o salvou de uma intoxicação alimentar. Então esse gato, mesmo sendo um monstro que precisava ser tratado imediatamente, era algo que ele descobriu, era sua coisa. Se essa mulher ousasse tocar no que era dele, não importava quem ela era, ele não a pouparia. Então Killian disse à mulher para se levantar imediatamente, mas foi recebido com silêncio. Instantaneamente, a raiva subiu à sua cabeça. Ele resmungou enquanto estendia a mão para sacudir a mulher acordada. Inesperadamente, uma luz deslumbrante brilhou. Seu gatinho havia voltado. Killian ficou atônito, tentando processar tudo o que havia acontecido. O gatinho, confuso, estava muito confuso sobre o que havia acontecido. Por que o príncipe herdeiro tinha aquela expressão? Poderia ser que sua postura de dormir era muito desinibida e o incomodava. Então ela apostou na dignidade humana e começou a tentar agradar o homem. Killian observou a série de ações do gatinho, supondo que ela provavelmente era uma gata boba, que provavelmente nem sabia que podia se transformar. Para verificar isso novamente, ele se esforçou para embalar o gatinho para dormir, enquanto também se certificava de cobri-la com o cobertor. Com certeza, o gatinho se transformou em uma donzela de cabelos negros novamente. Killian estava perplexo. Na educação do Império, os gatos eram símbolos de destruição e deviam ser eliminados completamente. Ele não entendia qual era o passado desse gato. Sua existência não havia causado a queda do Império. E o gato podia se transformar em um humano, isso era inédito. Havia muitos pontos suspeitos, e certamente havia segredos que não podiam ser revelados. Quem havia ocultado a história, ele se tornaria o imperador do Império no futuro, então precisava desvendar esse segredo. Os dedos se curvaram levemente ao redor do cabelo da mulher. A verdade ainda não havia surgido. Esse gato absolutamente não podia ser descoberto por outros, nem poderia ser levado embora, ela só poderia pertencer a ele. O homem olhou de lado, instantaneamente corando, e com o coração acelerado. Comparado a descobrir a verdade, a questão mais urgente agora era encontrar roupas para essa mulher vestir. O homem abraçou seu amado gato enquanto dormiam. Quem diria que a cama aquecida faria o gato se transformar em uma bela adormecida? Ele ficou tão chocado que não conseguiu dormir a noite toda. Mas o gatinho, completamente alheio, dormiu tranquilamente até o amanhecer. Quando ela se levantou para procurar seu mestre, assim que estava prestes a se mover, descobriu que suas perninhas curtas estavam amarradas. Tudo isso é para te impedir de fugir. Killian ignorou os protestos do gatinho e entregou casualmente o leite. Ele não mencionou uma palavra sobre o que aconteceu na noite passada. O gatinho sentiu que algo estava estranho na expressão do homem e um forte cheiro de sangue pairava no ar. Na história original, Killian havia sofrido a punição física do imperador desde a infância. Poderia esse cheiro vir do corpo dele, para confirmar seu palpite? O gatinho puxou desesperadamente as roupas de seu mestre quando o cinto escorregou. Inúmeras feridas visíveis apareceram. O gatinho estava tão bravo que seu pelo quase se arrepiou. Aquele chamado imperador mais forte na obra original era tão tolo durante seus dias como o príncipe herdeiro, suportando abusos de bom grado. Enquanto se sentia irritada com sua tolice, ela também não pôde deixar de sentir simpatia pelo homem. Deve ter doído muito. Killian pegou a pequena criatura que se contorcia freneticamente. Por que ela havia ficado tão agitada? Porque viu que eu estava ferido. Então você ficou brava e começou a se agitar, murmurou Killian para si mesmo. Mas seu coração se sentia incrivelmente aquecido. Neste palácio frio, a primeira pessoa a se importar com ele acabou sendo essa pequena. Embora a identidade do gatinho ainda precisasse ser confirmada, por enquanto, ele precisava sair e comprar algumas coisas necessárias.
O mundo exterior, cheio de flores e glamour, também era novo para o inocente gatinho. Ela piscou seus olhos obsidianos, olhando ao redor, de todos os lados. Killian pegou o gatinho. Se continuasse a deixá-la solta, ela logo cairia da carruagem. Além disso, eles haviam chegado ao seu destino. Depois de dispensar os funcionários desocupados, o gatinho saiu do bolso. A deslumbrante variedade de roupas femininas diante dela fez seus olhos girarem. A cabecinha do gatinho estava cheia de grandes interrogações. O que um homem adulto como o príncipe herdeiro estava fazendo comprando roupas femininas? Até onde o gatinho sabia, o príncipe herdeiro não tinha amigas. A única mulher com quem ele estava envolvido era aquela madrasta malvada. Poderia ser para ela, mas eles não eram inimigos. Qualquer um pensaria que tinham um relacionamento ruim com a amante que ocupava a posição de sua mãe. Poderia ser que o homem estivesse tocado porque a mulher preparava refeições para ele todos os dias. O gatinho estava tão ansioso, a outra parte preparava essas refeições com intenções malignas, e aqui estava ele comprando tantas roupas para ela de forma estúpida. Aquela velha bruxa fingindo ser pura e inocente. Que visão insuportável! O gatinho continuava se contorcendo, pedindo ao homem para acordar e não ajudar a contar dinheiro. Depois de ser vendido, a aparência bufante e brava do gatinho derreteu instantaneamente o coração de Killian. Ele cobriu a boca para esconder a risada. Parecia que a pequena não sabia para quem eram aquelas roupas. Ela realmente não tinha ideia que ela se transforma em humana quando dorme. Então, por enquanto, ele seria o único que sabia disso. Killian achou tão engraçado que começou a cantarolar uma melodia enquanto caminhava. O comportamento repentino e incomum do homem fez a espinha do gatinho arrepiar. O que ele estava pensando, aquela expressão mostrava claramente que ele estava tramando algo. Você quer alguns petiscos? A súbita oferta de comida do homem fez o gatinho perder a guarda instantaneamente. Todas as suspeitas jogadas para o fundo da mente. Sentindo o olhar ardente, o gatinho se perguntou se estava sendo muito gananciosa comendo sozinha. Talvez devesse oferecer um pouco a ele também. Ela empurrou awkwardly a metade restante da sobremesa em direção ao homem. Eu não gosto de doces, você come mais. Ser acariciada por seu mestre era realmente agradável. Mas sua alma era humana, ela precisava ficar alerta. Se isso continuasse, ela realmente se tornaria um pequeno gatinho. No entanto, falando nisso, para onde estavam indo agora? Esse caminho não parecia levar de volta ao palácio. O gatinho entrou em modo alerta novamente. Ele poderia estar planejando vendê-la, mas com as carícias gentis do homem. A sonolência tomou conta dela. Antes que percebesse, o gatinho havia caído no mundo dos sonhos. Killian rapidamente tirou um cobertor para cobri-la e evitar que isso acontecesse novamente. Ele já havia feito preparativos minuciosos para descobrir a verdade sobre a transformação da menina gato. Killian decidiu arriscar uma visita aos usuários de magia. Desde o reinado do imperador anterior, a magia havia sido denunciada como uma força maligna. A família real os havia banido. O mágico barão ficou bastante surpreso com a visita do príncipe herdeiro, mas não negligenciou as devidas cortesias. Perdoe-me indelicadeza, mas o palácio sabe que você está aqui. Sua visita repentina pode nos causar problemas. Hilderic nutria ressentimento contra as ações da família real, naturalmente não demonstrando boa vontade em relação ao príncipe herdeiro. Killian não se deixou abalar. Sua antipatia era esperada. Afinal, a família real havia causado o exílio dos mágicos. Mas sua visita repentina hoje era para confirmar algo. Então ele puxou o gatinho do bolso. A atmosfera congelou de repente. Todos ficaram com a boca aberta em surpresa. Hilderic acusou o príncipe herdeiro de como ele pôde trazer o gato amaldiçoado aqui. O gatinho também não esperava que o príncipe herdeiro fizesse isso. O jovem de cabelo roxo diante dela, ele não era o jovem mago, que se rebelaria na segunda metade da história original. Então Killian já os havia encontrado antes de sua ascensão. Isso era diferente da trama da história original. Ela sabia, e enquanto o gatinho estava perdido em pensamentos, o cabelo roxo já havia sacado sua espada para acabar com ela. No momento crítico, Killian interveio a tempo e protegeu seu amado gato. Vendo seu filho agir de forma tão imprudente, o coração do barão pulou na garganta. Sua Alteza, por favor, acalme sua raiva. Essa criança é jovem e ingênua. Por favor, guarde sua espada. Killian olhou de lado.
Parecia que ele não havia demonstrado força suficiente. Esse sujeito agitado não o levaria a sério. Ele não gostava de pessoas tagarelas e barulhentas. Se alguém quisesse testar sua magia, teria que enfrentar as chamas em sua mão. Uma pressão poderosa varreu todos os presentes. Ninguém esperava que o príncipe herdeiro possuísse aura ou força. Os olhos do gatinho estavam mais arregalados que sinos de cobre. O que esse cara estava fazendo neste mundo? Apenas aqueles que alcançaram o mais alto nível de esgrima poderiam possuir esse poder, mas a força da aura, como a magia, era considerado um poder maligno. Todos eram magos hostis à família real. Ainda assim, o príncipe herdeiro usou a força da aura. Isso não era dar a eles uma vantagem contra ele. Por que ele fez isso, o gatinho realmente não conseguia entender. Mas ela tinha certeza de que este mundo era diferente da história original. Então, a partir de agora, ela não poderia prever o futuro com precisão. Nesse momento, Killian finalmente revelou o propósito de sua visita. Ele queria que os magos ajudassem a examinar a maldição desse gato. O barão não se atreveu mais a ser negligente, imediatamente ativando a magia para examinar o gatinho, mas os resultados foram inesperados. Isso é incrível. Este gato contém um poder que nenhum de nós pode desbloquear, de acordo com nossa análise do decreto divino. Este gato não carrega uma maldição, mas sim uma proteção divina, porque os deuses protegem pessoalmente este gato. Ela pode sobreviver geração após geração. Talvez os pais desse gato ainda estejam vivos depois de falar. O barão ordenou que seu filho verificasse as memórias do gatinho, mas à medida que a magia penetrava mais fundo, o cabelo roxo descobriu que essa gata havia perdido todas as suas memórias anteriores. Os únicos fragmentos que restaram eram sobre o príncipe herdeiro Killian. Killian ficou atônito na mente de sua amada gata. Havia apenas fragmentos sobre ele e ele queria saber mais sobre a situação do gatinho. Mas o poder divino marcado na gata bloqueava a magia. Ele só podia esperar pelo barão para verificar todos os materiais relacionados. Enquanto isso, Killian tirou outro contrato. Ele queria assinar formalmente um acordo de cooperação com a família Barão. Em sua capacidade como príncipe herdeiro, a razão pela qual os escolheu era porque a família Barão era a única família de magos puros, que nunca se submeteu à família real em centenas de anos. O rei anterior temia o poder dos magos, aboliu a academia e matou as sementes. Essa não foi uma decisão sábia. Killian sabia bem que apoiar a justiça não era uma tarefa fácil. Mas ele estava preparado. Se eles confiassem nele, ele garantia que essa honra pertenceria aos magos. Além disso, o barão permaneceu em silêncio, pois para os magos, assinar um contrato significava dedicar toda a sua vida. Mas desde o início, o príncipe herdeiro havia mostrado sem reservas todos os seus segredos. Talvez essa sinceridade valesse a pena confiar. Eles também estavam cansados de viver escondidos. A família Barão estava disposta a arriscar suas vidas para completar qualquer tarefa que seu mestre ordenasse. Assim que a assinatura fosse concluída, Killian jogou um monte de roupas femininas, e o cabelo roxo lançou magia nas roupas, para que pudessem mudar de tamanho com o corpo de sua dona. Pai e filho estavam perplexos. O cabelo roxo se sentia como uma ovelha entrando na cova de um tigre, mas o príncipe herdeiro agora era seu mestre. Mesmo que não concordassem, tinham que obedecer. Assim que ele pegou as roupas mágicas, Killian começou a vestir sua amada gata. Ela era uma gata que podia se transformar em uma bela donzela, sempre despida. Após a transformação, para evitar constrangimentos, o príncipe herdeiro trouxe uma armadura dourada para convencê-la a usá-la, mas a gatinha continuava balançando a cabeça em recusa. Ela gostava de dormir naturalmente. Se até mesmo esse pequeno prazer fosse tirado, ou então, como a porta-bandeira do mundo dos gatos, como poderia continuar? A resistência à morte era o último meio da gatinha de defender sua liberdade. Killian tentou convencê-la por muito tempo, mas finalmente desistiu de forçá-la. Tata, é por sua própria insistência em ter o que quer. Não se arrependa depois. O gatinho ingênuo permaneceu puro e inocente, completamente alheio aos planos dos outros. À noite, uma mão grande cuidadosamente ajeitou o cobertor ao redor da mulher. Seu olhar caiu sobre os ombros expostos da mulher, e o canto de sua boca se curvou em um sorriso quase imperceptível. Então, quando eu te disse para dormir vestida, você teimosamente se recusou. Agora veja o que aconteceu. O gatinho permaneceu completamente no escuro.
Ela só sentia que o homem estava especialmente bem-humorado ultimamente. De acordo com a trama original, o príncipe herdeiro de 19 anos deveria ter consumido grandes quantidades de poção de magia negra. Ele deveria estar sofrendo em constante dor e confusão. Como ele agora parecia tão saudável e vigoroso, poderia ele ter alguma habilidade de recuperação poderosa que ela não conhecia. Assim que ela ponderava sobre isso, o imperador de repente convocou o príncipe herdeiro. Uma inquietação surgiu no coração do gatinho. Certamente, essa convocação do imperador era porque ele soubera sobre a reunião privada de seu filho com os magos. A maligna Catherine também estava atiçando as chamas. Felizmente, Killian veio preparado, conseguindo desativar a crise. O gatinho, que estava esperando, quase adormeceu antes do príncipe herdeiro voltar. Ao ver sua expressão de dor, o gatinho não pôde deixar de se preocupar. Será que durante o chá da tarde, Catherine havia colocado veneno na comida novamente? Os efeitos colaterais da poção de magia negra eram dor intensa e vômito, e os sintomas atuais do homem não eram os primeiros sinais de envenenamento. Esta era a fase mais dolorosa do príncipe herdeiro. Tão dolorosa que ele logo se tornaria sombrio e mataria seu próprio pai em rebelião. Embora ele fosse o nobre príncipe herdeiro, tinha que suportar essa dor sozinho. Ele estava preso entre inimigos, mas era o único que a protegia. O gatinho sabia que era fraca e comum, mas pelo bem de Killian faria o que pudesse. Então, ela pegou as roupas da mulher que o homem havia comprado da última vez, encharcando-as uma a uma e jogando-as sobre o homem. Ela fez isso na esperança de baixar a temperatura dele. Correndo de um lado para o outro, cuidando de Killian, o gatinho não tinha mais forças para subir na cama. Sem escolha, ela vestiu o vestido de noite mágico, encharcando uma a uma e jogando-a sobre o homem. Ela fazia isso na esperança de baixar a temperatura dele. Correndo de um lado para o outro, cuidando de Killian, o gatinho não tinha mais forças para subir na cama. Para dormir, sem escolha, ela vestiu o vestido de noite mágico. Um gato usando um vestido definitivamente seria motivo de risadas, mas o cansaço e o sono chegaram juntos. O filhote não tinha energia para se importar com tanto quando Killian acordou no dia seguinte. Ele sentiu algo molhado na cabeça e, ao olhar para baixo, descobriu que era o vestido encharcado. Ele se levantou para olhar e percebeu que a mulher tinha cuidado dele a noite toda. Finalmente, desabando no chão, uma corrente quente fluiu pelo seu coração. Então, nesse lugar infernal, havia alguém que também pensava nele. Alguém que se importava com sua saúde, essa mulher boba. E se você pegar um resfriado dormindo no chão, Killian pegou delicadamente a mulher adormecida. Os movimentos eram tão cuidadosos, como se a pessoa em seus braços fosse um tesouro. Os dedos deslizavam lentamente pelos cabelos da mulher. Você é tão boa. Vou te dar uma recompensa, então. Killian cutucou gentilmente o nariz do filhote. Hora de acordar. O filhote estava extremamente relutante. Ela não tinha dormido o suficiente, mas estando sob o teto de outra pessoa, ela se levantou com olheiras, mas em um instante, o filhote estava gesticulando animadamente em linguagem de gato, muito preocupada com a condição física do homem. Ela colocou a pata na testa do homem para verificar sua temperatura, descobrindo que a febre tinha passado. Seu coração preocupado finalmente se acalmou. Killian estava muito grato por tudo que o filhote tinha feito por ele como recompensa. Vou te chamar de Net a partir de agora. E eu tenho mais uma coisa para te contar. Na verdade, quando você adormece, você se transforma em humana e em um estado bem sem roupas. O filhote finalmente aprendeu a verdade sobre sua habilidade de se transformar. O choque de ter seu corpo visto a fez romper relações com o príncipe herdeiro. Na hora, a cauda de gato balançando freneticamente mostrava a raiva e insatisfação do filhote. Esse cara mal sabia disso o tempo todo, mas a deixou em situações embaraçosas. Será que a consciência dele foi comida por cães? Ela realmente se arrependeu de ter sido tão dedicada a ele antes. O filhote estava muito irritado e as consequências eram sérias. Não importava quais explicações o príncipe herdeiro dava, ele era recebido com socos de gato. Mas ela não controlou bem sua força e acabou arranhando o príncipe herdeiro. O filhote se sentiu um pouco culpada pela situação atual. Ofender seu provedor provavelmente não terminaria bem. Vejo que minha filhote está muito brava. Então descanse bem, vou cuidar dos assuntos oficiais primeiro.
Assistir o príncipe herdeiro ir embora deixou a gatinha murcha como um balão. Se ela soubesse, não teria ficado brava. Seu comportamento agora parecia exagerado demais. Ela definitivamente se desculparia quando o homem voltasse. Uma comoção repentina do lado de fora chamou a atenção da gatinha. O som parecia estar se aproximando. Ela rapidamente se escondeu debaixo da cama. A visitante era a mulher malvada, Catherine. Recebi notícias de que o príncipe herdeiro visitou uma loja de roupas na cidade. Então, antes que Sua Alteza retorne, precisamos rapidamente encontrar algo relacionado a mulheres. Assim que encontrarmos, posso usar isso para causar problemas? As criadas se olharam. Revirar o quarto do príncipe herdeiro era um crime sério, mas elas também não podiam se dar ao luxo de ofender a mulher à sua frente. A gatinha debaixo da cama estava apavorada, porque a loja de roupas mencionada não era o lugar onde compraram os slips. O tempo passava segundo a segundo, a criada procurava em todos os lugares, mas não encontrava nada. Coisas inúteis como você não consegue encontrar nada, para que servem esses olhos? Enquanto Catherine estava repreendendo a criada-chefe, uma criada de cabelos prateados entrou. Quem é você? É a serva do príncipe herdeiro que veio especialmente para me vigiar. Sob a pressão poderosa da mulher, a criada tremia e disse que só veio para limpar. Catherine desconfiava da resposta da criada, mas ao saber que o príncipe herdeiro estava voltando, embora relutante, teve que sair por enquanto. O coração suspenso da gatinha finalmente relaxou. Ora, ela só precisava esperar a criada sair e poderia sair. Quem diria que o perigo não havia se dissipado? Uma ameaça ainda maior estava se aproximando gradualmente. A gatinha sentia que o céu estava caindo, como ela sabia que estava se escondendo aqui. Ela continuava recuando, tentando evitar o toque mágico da outra, mas logo não havia mais para onde fugir. A gatinha fechou os olhos, resignada ao destino. No entanto, uma voz soou. Killian finalmente havia retornado. O que você está fazendo aqui? A criada não se atreveu a olhar para Sua Alteza, gaguejando uma explicação de que veio limpar. Este lugar não precisa disso. Saia rapidamente, muito preocupada com a situação da gatinha. Assim que Killian mandou a criada embora, chamou ansiosamente por sua amada gata. Felizmente a gatinha estava segura e ilesa. Eu claramente tranquei a porta antes de sair. Como ela foi aberta, deve ser truques da Catherine neste momento. O gatinho notou as cicatrizes na mão do homem e instantaneamente se sentiu extremamente culpado. Ela tinha tratado o príncipe herdeiro tão mal esta manhã, mas ele não a culpou e ainda a salvou do perigo. Lamber suas feridas era tudo que o gatinho podia fazer para se redimir. Agora, inesperadamente, o anel de repente emitiu luz. Era uma chamada do mágico barão. Parecia que havia progresso sobre a situação do gatinho. Enquanto isso, a criada de cabelos prateados, que saiu do quarto do príncipe herdeiro, estava olhando ao redor do jardim, parecendo procurar por algo. Como você entrou aqui? Barão estava muito cauteloso com a mulher que de repente invadiu. Este é um espaço que criei com magia. Além do meu mestre, ninguém deveria conseguir entrar, explicou a criada. Ela se perdeu e entrou acidentalmente, mas Barão a estava observando. Desde que ela entrou na barreira, você claramente estava procurando por algo. Você estaria procurando pelo gato? A criada estava tão assustada que um suor frio escorreu. Sua mente corria para pensar em como responder. Mas antes que pudesse bolar um plano de fuga, o príncipe herdeiro apareceu. Killian a reconheceu de imediato. Parece que você não encontrou a informação que queria no meu quarto, então me seguiu até aqui. Justo quando ela estava prestes a ser executada como espiã, a criada revelou seu nome e explicou que ela realmente só estava limpando, mas Killian não acreditou. Ele também não tinha paciência para continuar questionando. Se você ainda não revelar quem está por trás disso, ou então você não tem valor para continuar viva. Com isso, ele estava prestes a sacar a espada na cintura. O gatinho em seu bolso sentiu que o príncipe herdeiro parecia sério. Se isso continuasse, ele realmente mataria essa criada. Ela absolutamente não podia assistir Killian se tornar um tirano. Justo quando o homem sacou sua espada, um gatinho pulou, pendurando todo o seu corpo na bainha, e finalmente a segurou. Todos ficaram atordoados. O gatinho que apareceu de repente deixou a atmosfera ainda mais pesada. Alteza, por que você trouxe o gato aqui? E se for descoberto? Estamos discutindo a questão do gatinho. Claro que a parte interessada deve estar presente. Irina olhou atentamente para o gato nas mãos de Sua Alteza.
Aquele olhar quase enlouquecido fez o gatinho tremer involuntariamente. O que surpreendeu ainda mais a todos foi a mulher que de repente correu em direção ao gatinho como uma louca. Justo quando ela estava prestes a cair nos braços do outro, o coração da gatinha estava na garganta. Então você está bem, minha filha? A gatinha estava confusa. Como ela não sabia que tinha uma mãe, acabou descobrindo. Arena escondia a gatinha nos arbustos do jardim antes de ir trabalhar todos os dias. A criança sempre esperava obedientemente pela mamãe. Mas daquela vez, quando ela voltou do trabalho, encontrou a criança desaparecida. Cada canto próximo havia sido revistado, mas ainda assim não se encontrou nenhum vestígio por acaso. Killian havia descoberto e levado a gatinha. Irina pensou que havia perdido sua filha, nunca imaginando que a criança havia perdido suas memórias e ficado com Sua Alteza. Ela não queria passar por essa sensação de perda e recuperação novamente. Obrigada por nos salvar, mãe e filha, como posso retribuir sua bondade? Killian não esperava que ela também fosse uma gata como forma de retribuição. Ele queria saber se, além da mãe e da filha, ainda havia outros gatos vivos. Irina indicou tristemente que não restava nenhum depois daquela época. Gatos eram mortos, o bebê oferecido ao demônio. Gatos eram vistos como animais malignos. O decreto divino estabeleceu uma política para eliminar gatos. Magos foram todos mobilizados para encontrá-los. No então, todos os gatos foram mortos. A gatinha ouvia atentamente. De alguma forma, sentia tristeza e culpa em seu coração. Essa sensação a fazia até sentir náuseas. As cenas flutuando em sua mente pareciam familiares. Poderia essa forte sensação de culpa pertencer à dona original? Nesse momento, Killian notou a anormalidade da gatinha. Aproximando-se dela, preocupado, Nath, o que há de errado? Você não está bem. Em algum lugar, Irina não esperava que Sua Alteza tivesse até dado um nome à filha. Desde o nascimento da criança até agora, ela nunca havia dado um nome a ela. Pensando nisso, as palavras se embaralharam em seu coração. Irina ainda reuniu coragem para pronunciá-las. Por causa da maldição, elas se transformariam em forma de gato geração após geração. A cada lua vermelha, de repente, ficariam grávidas. Não havia solução. Esse era seu jeito de expiação. Ao ouvir isso, o barão ficou muito chocado. A lua vermelha aparece apenas a cada 70 anos. A última aparição foi há 18 anos, o que significava que essa mulher já tinha 89 anos. A gatinha em seus braços estava tão surpresa que quase perdeu os olhos. Mamãe gata parecia tão jovem. Se fosse assim, ela também não envelheceria. E também ficava grávida de repente quando a lua vermelha aparecia. No entanto, as próximas palavras da mamãe gato jogaram todos em um mistério ainda maior. Somos iguais aos humanos. Assim como as crianças quando nascem, passando pelo mesmo processo de crescimento, até morrer aos 90 anos. E a razão pela qual nunca dei um nome à criança era porque havia uma mudança. Somos humanos quando acordados e nos transformamos em gatos quando dormimos. Mas apenas essa criança, a maldição em seu corpo parece estar revertida. Essa situação nunca havia ocorrido antes. Você tem alguma ideia? Killian queria saber mais, mas Irina estava muito incomodada. Ela não queria revelar mais segredos sobre sua filha na frente do príncipe herdeiro. O filhote percebeu as preocupações da mamãe e estendeu sua patinha para dar encorajamento. Sentindo o apoio, Irina segurou a patinha da filha, decidindo parar de hesitar. Por favor, me leve à biblioteca real. Eu sei que não é permitido entrar livremente, mas suspeito que só a biblioteca pode encontrar pistas. Killian não hesitou ao ouvir isso, ordenando diretamente ao barão que os transportasse via arranjo mágico. Amanhã, mãe e filha não esperavam que o príncipe herdeiro concordasse tão rapidamente. Ambas chocadas e felizes, depois de discutir tudo, Killian perguntou a Irina sobre seus planos futuros. O filhote sentiu certa relutância, já que havia encontrado sua família. Isso significava se separar do homem. Eu tenho mais uma coisa a pedir de Vossa Alteza. Antes de entrar na biblioteca real, espero que você possa cuidar dela por mim. Afinal, comparada a uma simples criada, a criança estará mais segura ao seu lado. Killian estendeu a mão para pegar sua amada gata, já que é assim. Então eu cuidarei dela. Por enquanto, o filhote gosta de olhar para homens bonitos, mas ela nunca tinha visto uma visão tão sedutora antes. Essa cena atraente de um homem bonito, recém-saído do banho, fez o filhote corar intensamente. Ela rapidamente o ajudou a se vestir. Era muito estimulante
o filhote quase falou palavras humanas. Killian sabia exatamente o que o filhote queria dizer, mas escolheu ignorar. Venha dormir comigo esta noite. O filhote congelou. Por favor, ela não era mais apenas um filhote inocente. Não se preocupe. Vou garantir que você esteja devidamente vestida. Vendo a reação tímida de sua amada gata, Killian sabia que havia conseguido provocá-la, e assim, homem e filhote deitaram-se quietos na cama, olhando para o perfil requintado do homem. O filhote ficou perdida em pensamentos. Nana, você está dormindo. A voz repentina do príncipe herdeiro assustou o gatinho. Para evitar o constrangimento, o gatinho imediatamente fingiu que estava dormindo. Killian suspirou, sem saber o que fazer. Você não sabe que se transforma em humano quando dorme? Ele não estava tentando provocá-la, só queria que ela soubesse. Desde que você começou a dormir ao meu lado, não tive mais aqueles pesadelos malditos. É tão bom ter você ao meu lado. O gatinho sentiu o mesmo. Ela tocou suavemente o nariz do príncipe herdeiro para expressar seus sentimentos neste mundo perigoso. Esse homem era o único, além de sua mãe gata, que a protegeria assim. Ela estava igualmente grata por ter o príncipe herdeiro ao seu lado, e seu desejo de ficar com ele se tornava cada vez mais claro. No dia seguinte, o príncipe herdeiro estava pronto cedo. Quando o barão chegou atrasado, achou estranho que o príncipe herdeiro não estivesse com seu gatinho grudento, mas no momento seguinte, uma patinha minúscula saiu de um bolso. Você ainda precisa se esconder quando não tem mais ninguém por perto. Killian explicou que o gatinho era apenas muito tímido e não queria sair. O gatinho ficou cada vez mais inquieto ao ouvir isso, com medo de que o homem contasse a todos sobre a noite passada. Ela o alertou freneticamente com patadas e, entendendo a mensagem, Killian cobriu o rosto e sorriu. Tudo bem, não vou contar. Justo então. Irina chegou também. Agora que todos estavam presentes, podiam começar a teletransporte, mas não seria tão simples. Antes que Killian pudesse terminar de falar, eles já haviam entrado misteriosamente na biblioteca, sem que ninguém percebesse. O príncipe herdeiro mal podia acreditar, mas ainda assim avisou a todos para terem cuidado, já que aquela era a biblioteca real e não poderia ser tão relaxada assim. Quem diria que o cabelo roxo estouraria sua bolha sem piedade? É exatamente porque há tantas brechas que conseguimos entrar tão facilmente. O príncipe herdeiro segurou a cabeça e sorriu amargamente, percebendo que, quando se tornasse imperador, precisaria resolver muitos problemas no palácio. Ele então anunciou que todos deveriam começar a procurar informações sobre gatinhos. O gatinho também saiu do bolso para ajudar todos na busca. Mas, ao se aproximar da estante, as filas organizadas de livros a deixaram tonta. Depois de procurar por quem sabe quanto tempo, um livro estranho chamou a atenção do gatinho. O barão percebeu o poder mágico contido naquele livro. O barão sentiu o poder mágico contido naquele livro e queria avisar Irina para não abrir. Mas antes que ele pudesse falar, o príncipe herdeiro e os outros já tinham começado a ler, quando de repente uma luz deslumbrante brilhou de dentro do livro, tão intensa que a gatinha não conseguiu manter os olhos abertos. Sua consciência começou a embaçar, até que uma voz ecoou. A gatinha lentamente abriu os olhos, se perguntando o que havia acontecido. Ela tinha sido puxada para dentro do livro. De repente aquela voz anterior soou novamente. Criança, este livro contém meu poder divino. Lembre-se cuidadosamente do que estou prestes a te dizer. A gatinha destinada a destruir o império não é você. Sua constituição especial significa que você está destinada a carregar o fardo de salvar o império. O que você deve fazer no futuro? Encontrar o decreto divino original e consertar tudo. Encontre a criança da minha linhagem, talvez ela possa te ajudar. A luz brilhou novamente, e a gatinha se viu de volta fora do livro. Para sua surpresa, o príncipe herdeiro também tinha sido puxado para dentro do livro, na hora, mas felizmente ambos saíram ilesos depois. Killian e a gatinha contaram ao mago tudo o que tinham ouvido. Deixar poder divino em um livro era algo que apenas sacerdotes de alto nível poderiam realizar, de acordo com o que sabiam. O decreto divino foi destruído uma semana após ser emitido, e o sacerdote que morreu protegendo o decreto divino foi Nelrus. Ou então, com base nas informações que tinham, agora deveriam procurar os descendentes de Nelrus.
A gatinha, que tinha sido confinada a quartos a vida toda, estava indo em sua primeira jornada. Inesperadamente disfarçada como um coelhinho preto, a gatinha estava muito insatisfeita. Esse traje inadequado tornaria impossível para ela mostrar seu rosto na sociedade das gatinhas novamente, embora Killian explicasse que era tudo por sua segurança. Os cantos de sua boca eram mais difíceis de conter do que uma AK. A tediosa jornada se tornou interessante, e desta vez eles iriam encontrar o descendente de Nelras, Senoia, mas o que nunca esperavam era que a outrora gloriosa família Nelras havia caído tão baixo que seu descendente permitia que outros o intimidassem à vontade. Killian não conseguiu suportar ver aquilo. Ele interveio para ajudar a ensinar aquela alma maligna uma lição. Depois, foram para a casa de Senoia e resolveram seus problemas alimentares. Já que você me convidou para uma refeição, não farei nada sem compensação. Então, o que você quiser, contanto que esteja ao meu alcance, eu farei com certeza. Ao ouvir isso, Killian sinalizou para a garota de cabelo roxo contar a Senoia sobre as informações deixadas pelo padre, na esperança de obter mais detalhes sobre o decreto divino. No entanto, quanto maior a esperança, maior a decepção. Como um descendente de Nelros, Senoia não sabia nada sobre os assuntos de sua família. Tudo foi em vão. Dias correndo deixaram Killian e os outros exaustos. Ele não tinha mais energia para desperdiçar com esse descendente. Hilderek, apague as memórias de Senoia. Vamos procurar outros descendentes de Nelros. Assim que ele terminou de falar, Killian se preparou para sair. Senoia entrou em pânico. Eu disse que não aceito almoços grátis. Quem são vocês? Que direito têm de apagar minhas memórias? E o que uma família muito desaparecida tem a ver comigo neste momento? O gatinho não pôde evitar e espiou com a cabecinha curiosa. A agitação de Senoia a fez lembrar das palavras do padre, apenas algo único da família. Nelros poderia ajudá-la, então, o que seria essa coisa única da família? De repente ela teve um estalo. Poderia ser. Imediatamente, para a surpresa de todos, o gatinho pulou em direção a Senoia. Antes que ele pudesse reagir, ela rapidamente mordeu seu rosto. Que diabos! Senoia, derrubado, agora olhava surpreso para a mulher à sua frente, e essa posição extremamente ambígua deixou os dois muito constrangidos. Killian envolveu o braço em volta da cintura da mulher. Não chegue tão perto dele, disse ele, enquanto colocava seu casaco sobre a neta próxima. Senoia, que havia se recuperado do choque ao ver um gatinho se transformar em humana, estava prestes a gritar de surpresa, mas foi silenciado por Hilderek. Baron estava curioso sobre como a garota havia encontrado uma maneira de voltar à forma humana. Ele explicou que, embora a família Neros tivesse caído, seu sangue continuou a ser passado adiante. E a única coisa que não poderia ser roubada provavelmente eram as próprias pessoas. Baron entendeu de repente. Então o sumo sacerdote havia colocado a resposta no futuro. Como você é humano por minha causa, deveria me pagar muito dinheiro. Certo, Killian nunca tinha visto alguém tão sem vergonha. Ele simplesmente o trancou em uma sala. Depois perguntou com ciúmes à sua amada gatinha. Por que você teve que morder o rosto dele? Especificamente porque eu só notei o rosto dele naquele momento. Especificamente porque eu só notei o rosto dele na hora. Então eu mordi por algum motivo. A pergunta da princesa herdeira fez ela se sentir como se tivesse sido pega trapaceando, então sua voz estava sem confiança. De repente, um grito veio de dentro do quarto. Net estava prestes a se levantar para verificar, mas foi imediatamente levantada por Killian, preocupado que seus pés ficassem frios. O tirano mais frio do Império teve seu coração capturado por um pequeno gatinho. Net corou e pediu ao homem para soltá-la, mas justo então Hildrich saiu correndo do quarto. Ajude Sua Alteza em vez de ficar com aquele sujeito imundo. Eu prefiro dormir em um chiqueiro. Hildrich entrou em pânico enquanto corria até Killian para reclamar. Olhando de novo, descobriu que ele tinha sido assustado por ratos. Por todo o chão, você tem medo de apenas alguns ratos. Falar de sujeira, esqueça o chiqueiro. Você poderia muito bem ir para um ninho de ratos. Com isso, os pequenos irmãos ratos correram em direção a Hilderek. Hilderek não conseguiu lidar com isso de jeito nenhum. Desmaiou na hora. E o comportamento de Senoia também deixou todos saberem que ele tinha a habilidade de controlar animais. Ginette começou a persuadir Senoia a voltar para o Império com eles. Afinal,
Uma família que se sacrificou para salvar o Império deveria receber o respeito e o tratamento que merece, em vez de ser enterrada nesse lugar remoto para sempre como membro da família Nelrus. Dinette acredita que o homem se tornaria ainda mais excepcional no futuro, sendo elogiado tão intensamente pela primeira vez. Senoia se sentiu um pouco envergonhado, mas ele também queria saber quão fortes eram seus poderes, então concordou com a proposta. Net animadamente pegou suas mãos, prestes a expressar sua gratidão, mas sua visão de repente balançou. Ela havia se transformado de volta em um gatinho. Olhando para a pobre Net, Killian não entendia o que havia dado errado. O barão suspeitou que poderia ser, porque o poder divino de Senoia havia se esgotado de repente, e eles só poderiam voltar ao Império agora. Teriam que esperar até que o poder divino de Senoia se recuperasse. Para confirmar, logo após retornar ao palácio, Killian mal havia acomodado o gatinho. Quando montanhas de deveres oficiais estavam esperando por ele para serem resolvidos, a feroz Catherine lhe deu uma dor de cabeça ainda maior. Ela realmente fez a mãe do gatinho, Dulce, espionar cada movimento dele no vasto palácio, onde já não havia ninguém em quem ele pudesse confiar. Agora, coisas ainda mais exaustivas estavam aparecendo quando ele estava mental e fisicamente cansado. Apenas o gatinho podia aliviar seu estresse, mas quando Killian voltou para seus aposentos, ele descobriu que o gatinho estava desaparecido. Seu coração apertou dolorosamente. Algo aconteceu com ela, mas no momento seguinte, o gatinho apareceu obedientemente aos pés do homem. Na verdade, ela tinha se escondido, porque estava com medo de intrusos. Seu coração suspenso se acalmou. Killian pegou o gatinho. Vamos dar uma volta juntos esta noite. O céu noturno estava especialmente brilhante. O gatinho olhou para cima. Sentindo seu humor se clarear de repente, Killian se sentou no chão. Então entregou uma carta ao gatinho. Esta é a carta da arena. Sua mãe foi para a mansão do conde e, como não teve tempo de se despedir de você, ela me pediu para te entregar esta carta. Ela estava muito preocupada com você. Antes de partir, o gatinho olhou para a aparência desanimada do homem, lembrando-se da tristeza dele ao receber a carta da rainha antes. Como príncipe herdeiro, ele deve estar muito solitário e desamparado, sem nenhum lugar para desabafar. Dentro do palácio perigoso, o gatinho viu isso em seus olhos e sentiu em seu coração. Suas patinhas pequenas continuavam acariciando suavemente o corpo do homem. Talvez isso pudesse fazê-lo se sentir melhor. Você sempre me faz sentir à vontade desde que veio ao meu lado. Não tive mais pesadelos, talvez você realmente tenha habilidades especiais. Ouvindo isso, o gatinho fez uma expressão questionadora. Como ela poderia de repente ter tais habilidades? Vendo que o gatinho parecia não acreditar, Killian realmente tirou a camisa. Não olhe, você vai ficar com os olhos cansados. O gatinho timidamente cobriu os olhos, mas aqueles músculos de antes pareciam bem legais, talvez só uma espiada, afinal. O homem estava deixando-a olhar, de fato era uma cena que fazia o sangue ferver. Mas estranhamente, as cicatrizes no corpo do homem haviam sumido. Agora você acredita no que eu disse? Desde que comecei a dormir com você, não só não tive insônia, como até as feridas no meu corpo desapareceram misteriosamente. Embora esses fenômenos possam ser apenas um palpite, podem ser coincidência, mas mesmo sem essa razão, você é uma existência especial para mim. O gatinho ouviu as palavras sinceras do homem, sentindo calor em seu coração. Acabou que, mesmo sendo apenas uma pessoa comum, ela ainda era especial para o príncipe herdeiro. Essas palavras pareciam trazer um grande conforto para Nat. O homem estava expressando seus sentimentos em um momento, mas no momento seguinte mergulhou em um pesadelo. Acabou que a malvada Catherine estava aprontando de novo. Ela realmente havia enviado biscoitos envenenados com magia negra. O gatinho sabia que isso era ruim. Ela tentou apressadamente parar Killian. Esses biscoitos têm poção de magia negra neles. Você não pode comer isso. Vendo o gatinho tão ansioso, Killian permaneceu despreocupado. Lembre-se do que acabei de dizer. Você pode ter habilidades especiais. Com isso, o homem pegou um biscoito da mesa, pronto para ser um cobaia. Mas o gatinho não acreditava que ela tivesse tais habilidades. Ela queria impedi-lo, mas Killian já havia comido um biscoito envenenado. Se eu conseguir dormir em paz esta noite, sem pesadelos, isso provará que você tem habilidades especiais. O gatinho ficou atordoado. Esse homem perdeu a cabeça, comendo algo que sabia que estava envenenado.
Na profunda noite, Killian estava dormindo muito tranquilamente, mas o gatinho ao seu lado estava preocupadíssima, temendo que algo pudesse acontecer com Killian. Ela não conseguia dormir, no entanto, era uma sorte que o homem não tivesse caído em pesadelos, o que finalmente acalmou seu coração ansioso. Gradualmente, o gatinho sentiu suas pálpebras ficando mais pesadas, mas inesperadamente, uma adaga ensanguentada brilhou de repente em seu sonho, e a pessoa ferida à sua frente era Killian. Nat olhou para a arma em suas mãos, completamente incrédula. Enquanto isso, insultos e calúnias insuportáveis continuavam ecoando em seus ouvidos. Você é uma assassina amaldiçoada com o mal, nascida para destruir o Império. O gatinho acordou sobressaltada na noite silenciosa. Seu coração batendo violentamente parecia especialmente claro. Depois de um tempo, o gatinho finalmente recuperou os sentidos. No então, tudo o que aconteceu agora foi um sonho. Ver Killian dormindo tão pacificamente, sem parecer ter tido pesadelos, o gatinho de repente percebeu que ela estava tendo pesadelos no lugar dele, descobrindo que o homem frequentemente era atormentado por pesadelos horríveis. O gatinho não pôde deixar de sentir dor por ele. Aquela sensação de ser difamada e acusada do gatinho Suffolk ainda estava vívida em sua memória, uma vez que ela tinha a capacidade de ter pesadelos no lugar dele porque isso não tinha acontecido antes. O gatinho pensou sobre isso a noite toda, mas não conseguiu descobrir. A ponto de, na manhã seguinte, o gatinho estar cochilando ao lado do homem, com baba escorrendo de sua boca. Killian perguntou se ela não tinha dormido bem na noite passada. Ela rapidamente negou, não podia deixar o homem saber que tinha ficado acordada a noite toda cuidando dele, mas aquele olhar penetrante fez o coração do gatinho tremer. Então por que você continua cochilando? O gatinho só conseguiu arranjar desculpas, dizendo que era o clima que a deixava sonolenta. No entanto, assim que terminou de falar, sua mente parecia perder o controle. O homem à sua frente ficou cada vez mais embaçado. Uma fraqueza dominou, e no momento seguinte o gatinho desmaiou. Killian viu isso, e soube que algo estava errado, e de fato naquele momento, o gatinho de repente se transformou em forma humana, felizmente sendo pego por ele a tempo. Enquanto isso, o gatinho também voltou a si com essa mudança repentina. Estava em pânico, afinal, ela estava exposta. O rosto do príncipe herdeiro instantaneamente ficou vermelho, até as orelhas. Sem dizer uma palavra, ele imediatamente tirou o casaco, deixando a mulher colocá-lo primeiro. Eu já virei a cabeça. Então não vi nada. O gatinho ficou sem palavras, homem sem vergonha, dizendo que não viu, quando ela já estava completamente exposta. Mas Nat ainda agradeceu a ele pelas roupas. Killian lentamente virou a cabeça para olhar, mas viu o gatinho enrolado de cabeça aos pés. Ele se virou de volta, tentando segurar a risada, deixando o gatinho irritado. O que você está rindo? Não estou rindo, o homem negou sem vergonha, irritando o gatinho, que o xingou de sem vergonha em seu coração. Brincadeiras à parte, Killian agora precisava verificar se o barão havia enviado alguma mensagem para lidar com emergências. Ele havia instalado anteriormente um dispositivo de comunicação mágica na gaveta, e a súbita transformação do gatinho em forma humana deve estar ligada ao poder divino de Senoia. Killian olhou para o gatinho, mas inesperadamente, a garota que estava sentada no sofá desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. Ele correu e levantou o cobertor para conferir, apenas para encontrar seu amado gatinho dormindo tranquilamente. Killian soltou um longo suspiro, ainda bem que ela só estava dormindo. Mas ele de repente notou algo estranho, desta vez quando o gatinho adormeceu. Por que ela ainda estava na forma de gatinho? Normalmente ela se tornaria humana. Killian rapidamente informou a situação do gatinho ao barão, através do documento de comunicação. Eles concluíram que deveria ser o efeito de um poder divino, ou porque o gatinho havia absorvido a magia negra destinada ao príncipe herdeiro. Killian queria que o barão viesse ao palácio para verificar a condição do gatinho, mas, como o mago estava vindo com muita frequência ultimamente, isso já havia despertado a suspeita do imperador, então o barão não podia vir facilmente. Killian decidiu levar o gatinho dormindo ele mesmo, mas inesperadamente no caminho, eles encontraram o imperador e a malvada Catherine, que perguntaram onde ele estava indo tão tarde. Killian acariciou nervosamente o gatinho dormindo em seu bolso, enquanto respondia calmamente que estava indo para a cidade próxima.
Ele direcionou a atenção para a bolsa na mão do cavaleiro, e Catherine imediatamente entrou em modo de drama. Eu pensei que apenas o gatinho estaria tão assustado, mas parece que... A bolsa contém filhotes de raposa que o imperador caçou e matou cruelmente porque assustaram Catherine, que estava admirando flores no jardim. O rosto horrivelmente distorcido de seu pai fez Killian sentir um extremo nojo, mas ele não teve escolha a não ser agir hipocritamente. A raposa na bolsa parecia bastante grande, era uma família de raposas. Eu pretendia matar os filhotes, mas a mãe veio correndo, então eu simplesmente eliminei todos. Ao ouvir isso, Killian instantaneamente lembrou da cena de seu pai, aprisionando ele e sua mãe no fio palácio quando era jovem, tratando-os, mãe e filho dessa forma, agora até zombando dele na cara. Killian novamente reprimiu a vontade de matá-lo, sorrindo enquanto afirmava que pessoalmente planejava uma atividade de caça surpreendente para o imperador. Depois de falar, os olhos brilharam com uma luz gélida enquanto se afastava. O vento estava amargamente frio durante todo o caminho. Killian manteve-se silenciosamente, prometendo que não perderia mais ninguém ao seu lado. Quem quer que ousasse agir, ele definitivamente se vingaria em dobro. Em outro dia, Killian foi pessoalmente à casa do mago, pedindo que encontrassem uma maneira de acordar o gatinho, não importava o que fosse. Logo, o cabelo roxo trouxe a sonolenta Sanoia. Como acordar o gatinho? É só balançá-la, certo? Ao encontrar o olhar penetrante e frio do príncipe herdeiro, sua sonolência foi instantaneamente afastada. Killian ordenou diretamente que ele acordasse. Ele mesmo não sabia como acordar o gatinho, só podia tentar o que funcionasse. A única coisa que ele podia fazer era liberar poder divino em direção a ela. Embora o gatinho tivesse se tornado humano, ela ainda estava em sono profundo. O príncipe herdeiro ordenou que o cabelo roxo lesse as memórias do gatinho. Ele precisava confirmar algo. Bem, então, desculpe dizer isso, ele segurou a mão esguia e branca da garota. Então fechou os olhos e liberou o poder mágico, lendo o pesadelo horrível em que ela havia caído. Hildrek, o que você viu? Ele tremia enquanto descrevia a cena que testemunhou. Aquela mulher não apenas matou todos, ela nem mesmo poupou o príncipe herdeiro. O que os chocou ainda mais foi que a pessoa envolvida também sabia tudo o que aconteceu nesse sonho. Isso é o mesmo que os pesadelos que tive antes. Conhecendo o gatinho, o que significa que o gatinho agora está tendo pesadelos no meu lugar. Ela lentamente abriu os olhos, a voz repentina ao seu lado a assustou e a fez sentar. Abruptamente, como você sabia que eu estava tendo pesadelos porque eu também estava tendo pesadelos? Quando ela viu que quem falava com ela era um monstro de olhos vermelhos, ela tremeu de medo, imediatamente em pânico para se afastar do monstro, mas em sua tentativa desesperada de escapar, a voz acusadora e hipnotizante do monstro continuava a assombrá-la, recusando-se a ir embora. Tudo isso é porque você destruiu tudo. Pegue rapidamente a espada, use-a para esfaquear a pessoa à sua frente. De repente hipnotizada e perdendo a consciência, em seu estado atordoado, ela já havia pegado a espada curta, caminhando como um zumbi em direção a Killian. Use suas mãos para acabar com tudo isso. Para de acordar. Nesse momento, uma voz clara e suave rompeu a escuridão, trazendo a luz da manhã. Finalmente despertando sua consciência confusa, Killian acariciou-a preocupado enquanto ela dormia, chamando seu nome repetidamente. Gentilmente, como se percebesse, ela finalmente abriu os olhos escuros. Você está acordada? O rosto preocupado do homem apareceu, mas de repente ela começou a tremer incontrolavelmente. Sentia-se tão mal que mal conseguia respirar, como se alguém a estivesse sufocando violentamente. Killian verificou ansiosamente sua condição. Está difícil de respirar? Ela acenou com a cabeça em lágrimas. Vendo isso, ele a confortou gentilmente. Olha para mim, vai ficar tudo bem. Quem diria que no segundo seguinte ele a beijaria? Instantaneamente ela sentiu uma energia fresca, uma energia confortável fluindo pela sua garganta, aliviando a dor de antes. Não se sentindo mais tão mal, descobriu que Killian havia transferido sua energia para ela. Nesse momento o gatinho finalmente acordou, sentindo a energia fresca de Killian eliminando sua dor. Ele ficou ao lado do gatinho por 3 dias e noites sem dormir. Após esse incidente, o príncipe herdeiro percebeu que seus sentimentos por ela não eram comuns, portanto decidiu anunciar a existência da Net para todo o império.
Vendo sua filha ainda em um sono profundo e incomum, a mãe do gatinho estava muito preocupada. Ela ainda está dormindo, não acordou nem um pouco enquanto Sua Alteza estava fora. Ele abaixou os olhos com uma expressão desanimada. Só então, a mãe do gatinho lembrou de algo importante que não havia contado à filha. A mãe havia lhe dito que sua família tinha algo chamado árvore de sangue. Através dessa árvore, poderiam encontrar pistas sobre a maldição do gatinho. O príncipe herdeiro disse que contaria isso a ela quando acordasse. E prometeu que cuidaria bem do gatinho, dizendo para não se preocupar. Depois de se despedir da mãe do gatinho e voltar para o quarto, ele encontrou a pessoa que dormia há tanto tempo finalmente acordada. Ela ainda estava um pouco confusa nesse momento. Killian correu empolgado para abraçá-la apertado, dizendo o quanto ele estava preocupado. Enquanto ela estava dormindo, no entanto, a proximidade íntima fez seu rosto corar. Vendo isso, o homem estendeu a mão para testar a temperatura da testa dela. Estranho, ela não estava com febre. Por que seu rosto estava tão vermelho? Estou realmente preocupado com sua saúde. Por causa disso, o rosto dela ficou ainda mais vermelho. Mas ela estava envergonhada demais para dizer que era por causa das ações íntimas deles. Estou bem agora, sério. Você não precisa se forçar. Finalmente, depois de confirmar repetidamente que sua saúde estava boa, ele deixou de lado seu coração ansioso e transmitiu a mensagem da mãe do gatinho para ela. Justo quando ele queria discutir a causa do sono recente dela, foi interrompido por Senoia entrando pela porta. Por que você demorou tanto para acordar? Você sabe o quanto eu estava preocupado. Ele disse enquanto entrava, eu pratiquei meu poder divino diligentemente por tanto tempo. Só assim você poderia manter sua forma original, acordar tão rápido. Foi tudo graças a mim. Ele, sem vergonha, levou todo o crédito, ignorando completamente a expressão sombria do príncipe herdeiro. Ao lado dele, o gatinho sorriu e agradeceu a Senoia, embora soubesse em seu coração quem realmente a salvou. Espera, você não fica tonto depois de usar poder divino? Ao perceber que foi descoberto, seu coração disparou, negando, dizendo que não tinha o que você quer dizer com não tinha. Você desmaiou antes? O gatinho se recusou a recuar enquanto discutiam, observando os dois flertarem e trocarem provocações. A expressão do príncipe herdeiro escureceu como o fundo de uma panela, ordenando friamente que ele saísse. Senoia foi expulso pela porta pelo príncipe herdeiro ciumento. O cabelo roxo suspeitava que a poção de magia negra tinha sido feita por Catherine, o que significava que ela tinha poder mágico que a família real não controlava. É possível que a dama já tivesse se aliado ao departamento de magia. Mas o gatinho acreditava que Catherine não tinha poder mágico. Ela havia vindo secretamente ao quarto do príncipe, procurando por algo. Se ela tivesse poder mágico, deveria ter conseguido sentir a magia em suas roupas enquanto procurava, mas não encontrou nada. Portanto, ela supôs que havia alguém com magia ajudando-a a encontrar essa pessoa. Precisavam começar pela lista de convidados do baile real, porque foi quando ela começou a se destacar. Através da lista poderiam descobrir quem estava ajudando-a. Ela concordou muito com o método de Killian, mas essa lista precisava estar em suas próprias mãos agora. Isso era originalmente tratado pelo Visconde e pela Viscondessa Hamel. Mas, coincidentemente, eles desapareceram misteriosamente da noite para o dia. Essas obrigações oficiais agora estavam sendo gerenciadas por Catherine. Ao ouvir isso, o gatinho ficou muito chocado. Olhando para cima, viu o rosto do príncipe herdeiro, perguntando-se quando ele havia chegado. No que você estava pensando tão intensamente, alguém abriu a porta e você nem percebeu. Ao ouvir isso, pensou que ele iria lhe dar uma bronca por ser descuidada, mas Killian imediatamente negou. Na verdade, ela estava perdida em pensamentos, pensando em como encontrar a lista que estava em posse de Catherine, e se o casal de viscondes desaparecidos estava seguro. Sem perceber, a mão do homem havia descansado silenciosamente atrás dela. A distância entre eles se tornava cada vez menor, dizendo a ela que os magos podiam rastrear magia. Ao ouvir que poderiam usar esse método para procurar, o rosto dela instantaneamente se iluminou de alegria. Um momento depois, ela percebeu o quão perto estavam, sentindo-se um pouco envergonhada, na verdade. Depois de acordar, suas memórias foram voltando aos poucos, relembrando a cena de antes. Ela não pôde evitar de corar, com o coração acelerado. Depois de se acalmar, ela perguntou o que ele tinha vindo falar com ela.
Eu tenho algo para te contar antes de ir. Ao ouvir isso, seu coração deu um salto, perguntando novamente com incerteza. É isso mesmo. Você vai ficar aqui, por esse período? Ao ouvir que ele a deixaria para trás, ela imediatamente se sentiu incomodada, pensando erroneamente que, por estar agora em forma humana, não era conveniente escondê-la. O príncipe herdeiro rapidamente negou isso, dizendo que o tamanho dela não era um problema para ele. A razão para ela ficar aqui por meio mês era porque havia algumas coisas que ela precisava entender claramente. O barão explicaria o resto. Não se preocupe muito, ele disse, não resistindo a apertar o nariz fofo da gatinha. Ao ouvir sua explicação paciente, sua tristeza anterior desapareceu em um sorriso radiante. Meio mês deve passar rápido. Meio mês é rápido. Essas palavras inesperadamente o deixaram insatisfeito, mas ela estava alheia, pensando que eram apenas 2 semanas afinal, mas para ele parecia muito tempo. Relutante em se separar da gatinha, que sabia o que viria a seguir, Killian faria com que ela participasse de um baile de máscaras em forma humana. Embora o poder divino de Senoia não pudesse ser totalmente controlado, ela poderia manter a forma humana enquanto estivesse acordada. Não havia mais necessidade de se esconder, e ele organizou para que ela participasse, como a filha do Duque Brunhilde. Embora fosse um dos poucos duques do Império, ele raramente deixava seu território e não tinha filhos. Então aparecer como sua filha seria perfeito. Ela se preocupou com o que aconteceria se as pessoas ficassem suspeitas. O homem pegou sua mão branca como a neve e desenhou algumas linhas em sua palma. Guinette Brunhilde, esse será seu nome a partir de agora. Você consegue, ao vê-lo lhe dar tanta confiança. Seu coração preocupado foi se acalmando gradualmente. Quando o príncipe herdeiro estava se preparando para partir, ele encontrou a gatinha, acenando energeticamente com suas mãozinhas, se despedindo dele da varanda, mas o príncipe se preocupou com a segurança dela. Você deveria pelo menos acenar de volta, Sua Alteza, ela está se esforçando tanto. Mas ele imediatamente se virou, emburrado, dizendo, deixa pra lá. Vendo isso, o mago tentou persuadir novamente. Vocês não vão se ver por um tempo? Tudo bem, afinal, aquela gatinha acenando na sacada, acha que meio mês é pouco tempo. A gatinha não fazia ideia de que ele estava emburrado. Depois de acenar tanto sem resposta, ela ouviu ir embora. Sentindo-se irritada porque sua filha gostava, a mãe da gatinha fazia sopa de milho para ela todos os dias. Segurando o pão cheiroso nas mãos, ela se preocupava se o Killian estava se alimentando bem lá fora, se ele tinha comido comida com poção de magia negra de novo, ou se estava passando fome, sem comer. Ela estava esperando pela carta dele, mas depois de tantos dias, não havia notícias, deixando-a ansiosa a cada dia. Mas ela conseguia identificar comida com poção de magia negra, só de olhar. Será que seu olfato estava diferente? O que você está farejando? Eu estou cheirando. Vá tomar banho rápido, mas eu tomei banho ontem. Eu te disse para tomar banho todo dia, você tá imunda. Enquanto isso, a gatinha comia enquanto assistia os dois discutirem com diversão. Mas a seguir, ela precisava fazer o que tinha que fazer. O cabelo roxo dava aulas para a gatinha todos os dias. Ao ouvir que tinha lição de casa hoje, ela imediatamente ficou desanimada. Obrigada pelo seu esforço, professora. Claro, eu tenho que me esforçar mais quando o pai não está aqui. Descobrindo que o conde tinha ido investigar o caso de desaparecimento, ela se ofereceu para ajudar, então recebeu a tarefa de encontrar Senoia e trazê-lo de volta. Mas, inesperadamente, ela o pegou cochilando enquanto praticava. Isso era claramente relaxar demais. Ao ver sua aproximação, Senoia de repente se sobressaltou. É hora de descanso agora. Eu não estou relaxando. Ela entendeu que ele estava tentando enganá-la, mas não o expôs. Empatizando, perguntou se estudar estava cansativo. É chato ter que aprender escrita estranha e não poder brincar com os animais pequenos. Lembrando de sua habilidade especial de convocar animais, ela perguntou se ele sabia sobre plantas, e especificamente, sobre uma árvore que sangra. Não sei. O resultado foi o que se esperava. Saber isso era muito importante para ela. Ele levantou a mão e estalou os dedos, convocando os animais próximos para ajudar. Logo, os pássaros ouviram o chamado e, surpreendentemente, não tiveram medo, pousando lentamente em suas pontas dos dedos,